Então, muito boa tarde a todos, ou bom dia, ou boa noite, não é? Dependendo do lugar em que se encontram. São todos muito bem-vindos neste sábado, ou já final de sábado, e estamos contentes de poder ver as vossas carinhas. Alguns não consigo ver os rostos, mas sei que estão aí por trás. E então, vamos hoje para a nossa sétima palestra sobre o livro de Daniel, ou seja, o que é que o livro de Daniel tem para ensinar ao remanescente que vive no tempo do fim? Este é o assunto que percorre todo o nosso estudo. Mas antes mesmo de iniciarmos, vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, alegres por ouvir a sua voz, porque acreditamos que o Senhor está conosco como o Senhor prometeu. Onde estivessem 12 ou 13, o Senhor se faria presente no meio deles. E por isso desde já lhe agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Pai presente, que está sempre disponível de braços abertos, desejoso que os seus filhos se reúnam para ouvir a sua voz, e foi para isso que nós viemos aqui. Por isso, queremos agradecer-lhe pela sua presença, suplicar-lhe que seja o seu bom espírito, o nosso mestre, o nosso instrutor, que ele nos traga uma clareza de mente, de entendimento, para não só aprendermos teoria, mas que ela se traduza em prática nas nossas vidas, preparando-nos para a vinda de Jesus. Obrigada porque o Senhor nos ouve e nos atende unicamente porque nós oramos no nome santo e sagrado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, então, fazendo assim uma pequenina recapitulação dos 6 primeiros capítulos, uma vez que o livro tem 12 capítulos, portanto nós fizemos metade do livro. Estão a ver, em pouco tempo fizemos metade do livro. Mas eu queria que os irmãos agora conseguissem fazer a ligação destes 6 primeiros capítulos, que são maioritariamente histórias, apesar de também haver uma profecia, mas eles são histórias com alcance profético, por isso é que estes 6 capítulos, eles ensinaram-nos muitas coisas a nós que vivemos no fim dos tempos, mas eu queria que fizéssemos a relação destes 6 primeiros capítulos com o santuário. Acham que é boa ideia? Será que isto tem a ver alguma coisa com o santuário, estas histórias que estão contidas nos 6 primeiros capítulos? Tem, sim, senhora. Então, recapitulando, o tema principal do capítulo 1 foi comida e bebida, certo? Foi pão e vinho. Lembram-se? Foi o que Nabucodonosor ofereceu aos seus exilados. Depois, no capítulo 2, o tema central do capítulo 2 foi a revelação. Houve necessidade de uma revelação extra que Deus precisou dar-lhes para que eles não fossem mortos. Depois damos um salto para o capítulo 6 e já vão perceber porquê. E o foco do capítulo 6, recordam-se, foi a oração. Lembram-se o que estava em causa? Era um decreto, uma ordem, para que ninguém pudesse orar a nenhum outro Deus a não ser ao rei. Se o fizessem, seriam mortos. Portanto, temos aqui várias situações no metade do livro de Daniel em que a vida deles, a vida do fiel povo de Deus, esteve sempre em jogo. Eles estavam sempre na iminência de ter um decreto pelo qual eles iriam ser mortos. No capítulo 3, que é paralelo com o 6, também vimos uma questão que foi o tema central do capítulo 3, que era a adoração. Então, reparem, comida e bebida, revelação, oração e adoração. E tudo isto, falta-nos o capítulo 4 e 5, e ambos se referem, e o tema central desses 2 capítulos era o juízo. Recordam-se? Portanto, estou aqui a resumir mesmo os 6 primeiros capítulos. O que é que isto tem a ver com o santuário? Ora bem, onde é que nós encontramos comida e bebida no santuário? Na mesa dos pães da proposição.
Portanto, nós normalmente falamos só dos pães, mas esquecemos-nos das libações, que era o sumo da uva, ok? Pronto, então encontramos isso na mesa dos pães, no lugar santo do santuário. Depois, a revelação, ou melhor, vamos passar para o capítulo 6, que tem por centro a oração. Onde é que nós encontramos a oração no santuário? No altar do incenso. É o símbolo das orações. Então já vimos mesa dos pães, ok? Altar do incenso com orações e o capítulo 3. Tem alguma coisa a ver com o candelabro? Tem tudo a ver com o candelabro, porque o candelabro é um símbolo tem como símbolo também o azeite, não é verdade? Para podermos iluminar, e isso só se pode fazer através do Espírito Santo, que nos dá a revelação. Ou seja, é através da iluminação que o Espírito Santo nos concede, tal como iluminou os profetas que escreveram as Escrituras, que nós podemos ter a revelação. É verdade? Então estamos a ver aqui os 3 primeiros, ou melhor, os 3 móveis do lugar santo, que têm tudo a ver com o lugar santo do santuário celestial. Reparem, tudo isto se passa capítulo 4 e 5, que tem a ver com o juízo. E onde é que acontece o juízo? No lugar santíssimo. Então reparamos que os 6 capítulos, os 6 primeiros capítulos de Daniel, eles se focam aonde? Não no pátio, mas no santo e no santíssimo. Ou seja, no lugar da nossa caminhada, não é? Porque o caminho, o teu caminho, ó Deus, está no santuário. Ele se foca em 2 lugares em que já não temos a situação do peca, confessa, peca, confessa, peca, confessa, que acontece aonde? Esse peca, confessa? No pátio. No pátio. Portanto, nós agora já estamos na nossa caminhada rumo à presença de Deus, que é no Santíssimo, no lugar ou santo ou santíssimo. E é isso que o livro de Daniel também nos ensina. Não sei se estou a ser clara. E vivemos precisamente numa época, portanto, a época a partir de 1844, em que começa precisamente o juízo, o julgamento dos povos, que é a última igreja, a igreja de Laodiceia, e ela recebe precisamente o entendimento não só dos móveis do santuário, do Santo e do Santíssimo, mas recebe o entendimento do livro de Daniel, coisa que até àquela altura, 1844, não estava revelado. Estamos a compreender a ligação, a articulação entre os 6 primeiros capítulos de Daniel e o santuário, Santo e Santíssimo? Estamos a perceber? Pronto, alguma dúvida? É só levantarem a mão. Agora, entramos na segunda metade do livro de Daniel, que é o capítulo 7. E o capítulo 7, ao contrário da primeira parte do livro, é maioritariamente profético, apesar de também ter algumas histórias, como eu falei, do capítulo 10, por exemplo, mas basicamente tudo o resto é profecias. Muito bem, então, este capítulo 7, eu não sei se os irmãos fizeram o TPC. Lembram-se o que é que tinha ficado como TPC? Eu não me esqueci. Alguém se recorda? Onde é que estão os alunos aplicados? Podem abrir os vossos micros. Ler o capítulo 7 de Daniel. Exatamente. E o que é que eu disse que estaria no 7? Isso agora é que já é mais complicado. Ele estava dividido em 2 coisas distintas, lembram-se? Uma, eu até dei a dica, uma que se passaria na terra e outra que se passaria no céu. Lembram-se disto? Pronto. Talvez não se recordem.
Muito bem, mas então vamos avançar, porque este é um capítulo muito rico, mas eu quero já dizer-vos que este capítulo apresenta duas, podemos dizer, apresenta um grande conflito. Pronto. Literalmente, ele descreve a sequência dos reinos, que já sabemos que na profecia, mesmo assim, ela é repetitiva, portanto, ela se repete e amplia, vai repetindo e amplia. E aqui Deus vai precisamente repetir o que disse no capítulo 2 da estátua, mas vai ampliar muito mais o cenário. Então, o capítulo 7, ele tem como protagonistas, podemos dizer assim, não só os reinos todos, ok? O povo de Deus, mas também a atuação de um poder que está em guerra contra o povo de Deus. Isto é o que se passa na Terra. Ao mesmo tempo, em simultâneo, acontece no céu alguma coisa. O início do julgamento. Que ao longo do capítulo 7, esta visão da sequência dos reinos, dos 4 reinos que nós já conhecemos, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma, ao longo do capítulo 7, essa visão da sequência dos reinos, ela vai ser interrompida 4 vezes para tranquilizar o povo de Deus de que vai haver um juízo. Porquê? Porque está a haver uma atuação tremenda de um poder, que é o chifre pequeno, contra o povo de Deus. Então, recapitulando, o capítulo 7 está dividido em 2 partes. Uma, a sequência dos reinos, e outra, o início que acontece aqui na Terra, e outra, o juízo que acontece no céu. E aqui na Terra temos então o conflito entre o chifre pequeno e o povo de Deus. Isto é para nós ficarmos já com a ideia de que é que trata o capítulo 7. Pois bem, vamos então começar no primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia. Não se esqueçam também uma outra coisa, que a profecia, os livros do livro, os capítulos do livro de Daniel, eles não estão por ordem cronológica. Porque os irmãos lembram-se que no capítulo 6, o 5 já tinha terminado a Babilônia e o 6 já estávamos no reinado da Medo-Pérsia, lembram-se? E agora aqui o capítulo 7 não está cronologicamente situado, porque diz aqui, fala novamente do rei Belsazar. Ora, o rei Belsazar já tinha sido morto no capítulo 5, lembram-se? Com a invasão dos medos e dos persas. Pronto, então este capítulo não está cronologicamente falando no lugar, não é? No lugar certo, podemos dizer. Mas então vamos fixar-nos aqui. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões da sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Agora aqui não é o rei que tem o sonho, é o próprio profeta. Falou Daniel e disse: eu estava olhando numa visão noturna e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Tudo isto são símbolos. E, portanto, nós temos que os descodificar. Eu creio que os irmãos, regra geral, já conhecemos estes símbolos e o que é que eles significam. Não é verdade? O facto de ser um mar grande está-nos a situar geograficamente onde é que acontecem estes conflitos, porque 4 ventos, podíamos dizer que são 4 furacões. Portanto, há aqui uma cena de destruição, de conflito, não é? E ela acontece geograficamente aonde? Numa zona do planeta que é chamada de Mar Grande. Onde é que fica essa... Exatamente. É o mar Mediterrâneo. Exatamente. Se alguns irmãos tiverem umas bíblias, a Thompson, por exemplo, e outras, que têm os mapas no final, os irmãos vão verificar que praticamente todas, onde está o mar Mediterrâneo, portanto que é a bacia, não é um oceano, é um mar, mas é de todos o maior. Ele é também chamado de Mar Grande. Portanto, ele abarca a Europa, abarca a Ásia e o norte da África. E, portanto, é nesta região aqui, que abarca os 3 continentes,
e que era a linha de passagem para praticamente todo o mundo, que acontecem estes conflitos. Deus já nos está a situar geograficamente onde é que se passa isto. Então diz que versículo 3, e 4 grandes animais diferentes uns dos outros subiam do mar. Ou seja, nós temos que saber o que é que são animais e já sabemos que eles estão a surgir em que região? Na África? Na América do Norte, do Sul? Não. Estão na região onde eu vivemos, que é a Europa, onde está precisamente o Mar Grande, ou seja, o Mar Mediterrâneo. Então, o que é que são estes 4 grandes animais? O que é animal na profecia? Bom, não precisamos inventar, mas precisamos de perguntar à Bíblia o que é que significam estes símbolos. Animais na profecia. Então, aqui mesmo, neste livro de Daniel, no capítulo 7, neste mesmo capítulo, temos 2 versículos que nos mostram o que é que são os animais. Um deles é o versículo 17, e eu vou já ler. Estes grandes animais, que são 4, são o quê? 4 reis. São 4 reis aqui. E também vamos ler o versículo 23, que diz: assim me disse ele, o 4º animal será um 4º reino. Portanto, os animais simbolizam reis ou reinos. Já estamos a ver que sai da Europa 4 animais. O que é interessante é que eles não saem ao mesmo tempo. Eles têm sequência. Primeiro um, depois outro, depois outro. O que é que isto significa? Que são reinos que se sucederam. Eles não aparecem ao mesmo tempo. Por que é que eu estou a salientar isto? Porque em Apocalipse, no capítulo 13, nós vamos ver também 2 animais, ou seja, 2 bestas. Mas o que é facto é que elas estão vivas ao mesmo tempo e não se degladeiam, não se disputam. Elas colaboram uma com a outra. Não é o caso aqui do Daniel. Ok, então, versículo 4. O primeiro era como um leão. Portanto, estamos a ver que não era um leão, era como um leão. E tinha asas de águia, enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra e posto em 2 pés como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. Ora bem, rapidamente vamos passar por estes animais, e já sabemos que o leão representa a Babilónia, que é representada em vários textos das Escrituras como um leão alado, ou seja, um leão com asas de águia. Temos vários textos que nos falam disto, não vamos agora deter-nos aqui, porque não é o foco do estudo, mas também sabemos que a porta de estar, que foi restaurada e que foi conservada no museu, salvo erro, alguém pode corrigir, mas salvo erro está no Museu do Cairo, ela tem ainda leões alados, que eram um símbolo precisamente da Babilónia. Os leões com asas eram símbolo da Babilónia. E, portanto, nós também encontramos, nas escavações arqueológicas que foram feitas, encontramos nas moedas, particularmente nas moedas, de um lado a efígie do rei, do outro lado um leão com asas, portanto, que é um símbolo muito característico da Babilónia. Então, no versículo 5, portanto, para referir e para descrever a Babilónia, Deus usa apenas um versículo, que é o versículo 4. Depois, para descrever o reino que vem a seguir, que é o versículo 5, que é a Medo-Pérsia, é também apenas um único versículo. E o versículo 5 diz: continuem olhando, e eis aqui o segundo animal semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes, e foi-lhe dito: levanta-te e devora muita carne. Portanto, todos estes animais que nós vemos aqui, o leão, o urso, o leopardo e o terrível e espantoso, são animais carnívoros, são animais agressivos. E o segundo, como estamos a ver aqui, é um urso
Sabemos que qual foi o reino, uma vez que animais simbolizam reinos, que sucedeu a Babilónia, que venceu a Babilónia, a Medo-Pérsia, representada por um urso. E é curioso que ele está assente num dos pés, o que significa que um dos reinos, sabemos que é os medos e os persas, um dos reinos tinha preeminência sobre o outro. O facto de ele ter 3 costelas na boca simboliza os 3 reinos, as 3 grandes conquistas dos medos e dos persas. E os irmãos sabem-me dizer quais eram esses reinos que foram conquistados pela Medo-Pérsia? Pelo menos um deles nós sabemos. Babilônia, A Babilónia. O segundo, a Líbia e o Egito. Muito bem. Então, isto é história. A história confirma a profecia. A profecia é a história antes dela acontecer. Não vamos deter-nos, vamos avançar. Versículo 6. Também apenas um único versículo para descrever o reino que veio a seguir e que venceu os Medo-Persas. A Grécia. É representado aqui pelo versículo 6, pelo leopardo. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Bom, então, nós aqui temos uma descrição muito mais detalhada, podemos dizer, deste terceiro reino. E o que é que isto nos diz acerca da Grécia? O facto de ter 4 cabeças, sabemos pela história que a dada altura o principal rei da Grécia, Alexandre o Grande, Alexandre Magno, ele depois da sua morte foi sucedido não por um outro rei, mas pelos seus 4 generais, ou seja, as 4 cabeças que continuavam governando a Grécia. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. Porque é que isto é importante? Agora não é muito importante, mas depois vamos precisar disso no capítulo 11. No capítulo 11 de Daniel nós vamos precisar destes reis. Muito bem, então, diz aqui que tinha 4 asas. O que é que significam as asas? Significam velocidade. Sabemos que o leão não tem asas, o leopardo tampouco, mas se o leão tinha asas, as conquistas de Babilónia foram de alguma forma com alguma rapidez, mas as conquistas da Grécia, elas foram ainda duplamente rápidas. E isto é interessante, um detalhe curioso que nem sempre nós sabemos, é o facto de Alexandre não pagava salário aos seus soldados. E como é que eles conquistavam com tanta avidez? É que ele dizia-lhes que tudo aquilo que eles conquistassem, o despojo era para eles. Então daí se compreende a rapidez das conquistas. E efetivamente em muito poucos anos, pouco mais de uma década, a Grécia foi realmente assim um império, transformou-se num império. Muito bem. Agora, se nós pudermos ver no mapa, eu não tenho agora comigo aqui esse mapa, mas nós vamos começar a ver alguma coisa que eu já vos tinha dito, é que a Babilónia ela está muito ao oriente. E à medida que passamos para a Pérsia e para a Grécia, começamos a ver que a profecia se começa a deslocar para onde? Para o Ocidente. Porquê é que isto é importante? Nós já iremos ver o porquê. E então, depois com a Roma, ainda mais. Vamos ao versículo 7. Depois disto, ou seja, depois da Grécia, eu continuava olhando em visões noturnas e eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, que ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Era diferente. Saliento esta palavrinha, era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Vamos parar por aqui. Como nós vamos ver, Deus não se demora muito em cada um destes reinos até agora. Porquê? Porque o objetivo deste capítulo não é falar nem da Babilónia, nem da Medo-Pérsia, nem da Grécia, mas é começarmos a falar de Roma e particularmente de alguma coisa de Roma, o chifre
pequeno. E nós já vamos perceber porque não vamos conseguir ver tudo hoje. Estou a tentar correr um bocadinho, mas se Deus quiser, nos próximos estudos iremos ver. Mas o que é que tem de interessante este reino? Bom, este reino é tão diferente dos outros que Daniel não consegue comparar a nenhum animal que ele conhecesse, enquanto que os outros ele consegue. Então ele o chama de terrível, espantoso. Sabemos pela história que quem venceu a Grécia no ano 168, eu não estive a dar as datas, mas eu deveria dar as datas. Mas depois vou dar. Mas no ano 168 a Roma, o grande Império Romano, que é conhecido na história como o Império de Ferro. É só por acaso. Este animal também tinha dentes de ferro. E lá no capítulo 2 da estátua, as pernas que representavam Roma, elas também eram de ferro. E, portanto, foi o império que mais trabalhou o ferro. Foram feitas as armaduras de ferro, os escudos, as lanças e as malhas. Lembram-se aquelas malhas com que os soldados muitas vezes se vestiam para ir à guerra, pesadíssimas? Elas eram malhas de ferro. Bom, então aqui diz-nos que ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que subjava. Quer dizer, este império era tão terrível que ele, por onde ele passava, ele não deixava nada de pé. Era de uma violência, de uma crueldade impressionante. E diz que era diferente de todos os outros animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Ora bem, o facto de ele ser diferente, eu vou dizer-vos já porquê. Porque todos os outros que nós conhecemos até agora, eles eram, podemos dizer, monarquias. Porquê? Porque portanto, a governação passava de pais para filhos. Lembram-se de Babilónia? Nabucodonosor, ele teve um filho que era Nabonido. E era esse filho que era o rei, mas no caso quem estava à frente da governação era o filho do seu filho, que era Belsazar, neto de Nabucodonosor. E, portanto, o reino passava de geração para geração, à exceção da Grécia, que, segundo consta na história, ele não deixou filhos. Daí que o reinado tenha passado para os seus 4 generais. E porquê que Roma era diferente? Porque ela não era monarquia. Ela era alguém sabe? Era uma república. Ela era uma república. E o que é que acontece na república? Portanto, o povo escolhe aquilo que se chama um colégio de senadores. E são esses senadores que depois iriam escolher o rei ou o César. Ok? César na altura não era um nome, era uma posição, era uma posição. Então os Césares eram todos Césares. Era o César Augusto, era o Júlio César, eram todos Césares porque eles eram todos imperadores. E, portanto, este reinado era efetivamente diferente. Como é que era escolhido? Bom, era escolhido da seguinte forma: o povo, como eu disse há pouco, escolhia os senadores, que muitas vezes nos filmes bíblicos aparecem aqueles homens todos com aquelas roupas brancas, lembram-se? E fazem ali um círculo, não é? E depois são esses senadores que em reunião, à porta fechada, escolhem o Deus, porque eles se consideravam deuses. Ok? Escolhia o rei ou o César e o povo ficava cá fora à espera da escolha. E quando eles escolhiam o César, o imperador, havia o costume de o imperador vir à varanda, à janela, e todo o povo se curvava e aplaudia, porque não era só um chefe político, mas ele era também o chefe religioso.
Por isso ele também era coroado com uma coroa de louros. E tinha o poder, segundo eles, não é? Segundo eles, de fazer a ponte, a comunicação entre os deuses, a divindade suprema e o povo. Isto faz-nos lembrar alguma coisa? Faz, não faz? Ok. A coroação do Papa? Exatamente. Mas nós vamos provar isto pelas Escrituras. Ok? Então vamos ver o versículo 8. Aqui no Império Romano, Deus já não utiliza apenas um versículo. Ele vai usar 2 antes de uma determinada coisa que já vamos ver daqui a pouco. Então usa o versículo 7 e o versículo 8. Quando uma coisa é importante, nós a dizemos só uma vez ou mais do que uma? Mais do que uma. Portanto, Deus aqui já nos está a dizer que em grau de importância, onde é que Ele está-nos a querer conduzir? Para o último império, o Império Romano, certo? Então o versículo 8 diz: eu considerava o chifre... esqueci-me de referir o facto de ele ter 10 chifres. O facto de ele ter 10 chifres, isto vai ter um paralelo com os pés da estátua. Lembram-se? Os pés da estátua, se era a estátua normal de uma pessoa que não tinha deficiência, ela tinha 10 dedos. E, portanto, aqui temos 10 chifres. E o que é que simbolizam chifres? Bom, nós sabemos pela profecia, mas existem vários textos, mas eu vou pedir-vos que abram as vossas Bíblias em Apocalipse, no capítulo 17, no versículo 12. E posso pedir a um de vocês que leia. Pode ser? Apocalipse 17, 12. Os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão a autoridade como reis por uma hora, juntamente com a besta. Muito obrigada, Paulinha. Então, aqui Deus é o próprio Deus que diz claramente que os chifres são, os 10 chifres, até salienta, os 10 chifres são 10 reis. Então, a que é que se referirá este terrível e espantoso que tinha 10 chifres? Bom, simboliza realmente a divisão que depois o Império Romano sofreu, não é? A fragmentação nos 10 reis, ou 10 reinos, que depois vieram a dar origem à Europa, ok? Pronto, os francos, que deram origem à França, os germanos, à Alemanha, os burgundos, os burgundos, não tenho agora de cabeça, mas os lombardos, ao norte de Itália, os suevos, que vieram dar origem a Portugal, e por aí adiante. Portanto, é isto que simboliza. Versículo 8, eu considerava os chifres. Agora vejam aqui uma coisa, irmãos. Aqui o Daniel já não está concentrado nem no leão com asas, nem no urso, nem no leopardo, nem sequer no terrível e espantoso. Ele já está considerando os chifres. Ora bem, por que é que isto é importante? Porque nós temos que ler não só o que está aqui, mas o que Deus nos quer dizer que não está explícito, mas que está implícito. E o que é que está implícito? O tempo na história. Sim, a irmã Oscarlina está a perguntar porquê de uma hora. Nós vamos falar nisso quando estudarmos o Apocalipse, está bem? Mas posso-vos dizer já que se for uma hora profética são 15 dias. Pronto. Mas o que é que não está explícito aqui, mas está implícito? A questão do tempo em que acontece uma coisa no céu. E aqui Daniel está fixo nos chifres, ou seja, sabendo nós pela história, por isso é que este livro foi escrito para aqueles que vivem no fim dos séculos, porque Daniel não tinha condições de saber isto, nem sequer lhe interessava nada disto.
mas a nós interessa. Porquê? Nós sabemos quando é que o Império Romano venceu a Grécia. Eu já disse há pouco, alguém quer fazer o favor de me recordar, que eu já me esqueci. 168. Como? 168. Não é no 167, 168, não é verdade? Muito bem. É então quando começa o Império Romano. E quando é que ele... Eu não vou perguntar quando é que ele termina, porque no fundo ele não termina. Lembrem-se que o ferro na estátua é as pernas, mas o ferro depois continua pelos pés. Não é verdade? Portanto, se o Império Romano começa, foi quando ele venceu a Grécia, no ano 168, nós sabemos pela história que ele termina quando? Ou terminou? No ano 476 depois de Cristo. Ou seja, o ano 168 antes de Cristo foi quando Roma destronou a Grécia e ele se estende até o ano 476 depois de Cristo, que é quando a última tribo bárbara fragmenta e acaba por fazer desaparecer o Império Romano. Por que que isto é importante? Porque é quando precisamente surgem os 10 chifres, 476 depois de Cristo. E vocês já vão perceber o porquê que eu estou a chamar a atenção disto. No versículo 8, Daniel diz, eu considerava os chifres. Ora, se ele considerava os chifres, é porque já tinha acontecido o que é o Império Romano. Já tinha caído. Muito bem, já tinha caído. Então, isto passa-se em que altura da história? Depois de 476. Exatamente, seguramente depois do ano 476 depois de Cristo. Já vão perceber o porquê. E depois continua no versículo 8. E eis que entre eles, ou seja, entre os 10 chifres, subiu outro chifre pequeno. Uau! Então significa que os 10 já estavam estabelecidos. O Império Romano já tinha desaparecido. Agora já temos a Europa. E a Europa formada, quando ela já está estabelecida, em princípio com 10 povos, não é verdade? Com 10 reis, literalmente 10 reis. O rei de Espanha, o rei de Portugal, o rei da Inglaterra, o rei da Alemanha, enfim, ou a rainha. Depois deles surge outro chifre pequeno, ou seja, chifre rei, surge outro rei, ou reino. Curiosamente, aqui já tem uma característica, que ele é pequeno. Este chifre pequeno surge na história depois do ano 476, certo? Agora, irmãos, daqui para a frente nós vamos precisar muito de nos deter nos detalhes e de prestar muita atenção. E depois diz que, diante do qual, esse chifre pequeno, 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Então já nos dá aqui mais um detalhe importante. É que já existiam os 10, depois surge um pequeno, e o pequeno acaba por arrancar 3, destruiu e eliminou 3. Nós temos que ir descobrir o que é esse chifre pequeno, que apesar de ser pequeno, já vamos ver algumas características dele lá mais para a frente, no capítulo 7, ele, apesar de pequeno, ele arranca 3. Nós sabemos que dos 10 povos bárbaros, quais foram os que foram eliminados? Foram os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Porquê? Porque eram tribos chamadas de arianas, ou seja, elas não acreditavam que Jesus Cristo fosse Deus. Mas o que é interessante é que ainda hoje existem crentes que também não acreditam na divindade de Jesus Cristo. Não vou entrar aqui em detalhes a esse respeito, mas nós sabemos que são descendentes destas tribos arianas. Bom, mas precisamente por causa disto, essas tribos foram eliminadas. Portanto, de 10
passamos a 7. Muito bem, continua e diz, diante do qual 3 dos primeiros foram arrancados, e eis que neste chifre pequeno havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. O Apocalipse, no capítulo 13, vai nos alargar um bocadinho mais isto e vai dizer que falava grandes coisas e blasfémias. E blasfémias. Muito bem. Agora não vamos deter-nos nisto. O que eu quero chamar a vossa atenção é para outra coisa que acontece logo de seguida. Portanto, a visão da sequência dos reinos é interrompida e Daniel vai nos falar do versículo 9 ao versículo 14 de uma coisa que não tem nada a ver com isto. Não sei se repararam nisto. E esta é a primeira vez no capítulo 7 que a visão da sequência dos reinos é interrompida para se falar de quê? Alguém? Do julgamento. Exatamente. No início do julgamento. Exatamente, do julgamento. Então, se os irmãos derem conta, aqui do versículo 9 ao versículo 14, ele começa por dizer, eu continuei olhando até que foram postos uns tronos e um ancião de dias se assentou. O seu vestido era branco como a neve e o cabelo da sua cabeça como lã puríssima. O seu trono era de chamas de fogo e as rodas dele eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades assistiam diante dele. Assentou-se para o juízo e abriram-se os livros. Portanto, Daniel, se nós percebemos bem, o seu olhar na visão deixa de estar concentrado na terra e na sequência de reinos que estavam na terra, e numa determinada altura da história, ele passa a olhar para o céu, onde começa um julgamento. Por que é que eu há pouco salientei a data? Precisamente por causa disto. É porque aqui não nos dá a data do início do julgamento, mas uma coisa nós sabemos, já tinha passado a Babilónia, já tinha passado a Medo-Pérsia e já tinha passado a Grécia. Portanto, a Grécia, por exemplo, o início do seu reinado foi no ano 330 a.C., que vai desde o ano 330 até o ano 168 a.C. Isto é o reinado da Grécia. Roma vai a partir do ano 168 até o ano 476 depois de Cristo. Entretanto, depois do ano 476, alguma coisa acontece porque surge o chifre pequeno. E o chifre pequeno, que é outro rei, ou outro reino, ele já tinha arrancado 3. Portanto, tudo isto leva anos, irmãos, não acontece de um dia para o outro, não é? Só nos filmes. E o que é que acontece mais? Ele tinha olhos e tinha uma boca que falava grandes coisas. Portanto, para ele falar grandes coisas, ele tinha que ter muito poder. E por causa disto tudo, Deus vê-se, entre aspas, não me levem a mal, não é? Vê-se obrigado a fazer um juízo. Porquê? Porque a atuação deste chifre é tremenda e nós já vamos ver isso. Ok, então, este capítulo 7 não só tem esta parte da sequência dos reinos, e particularmente a atuação do chifre pequeno, mas também tem um julgamento que é feito. E quando nós normalmente falamos de juízo ou de julgamento, isto traz-nos um bocadinho de receio, não é? Pensamos logo em sentença, condenação, etc, etc. Mas o que é facto, e eu gostava que agora dessemos um salto ao versículo 22. Aliás, vamos ler o 21 primeiro, mas não se preocupem porque depois eu volto atrás. O versículo 21 diz: enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre, irmãos, isto é importante, o que é que ele fazia? Conquista de território? Não. A atuação do chifre pequeno não é por conquista de território. Qual era a guerra dele? Era contra os santos. Então isto é um detalhe importante que até agora não vimos. Não vimos isso na Babilónia, nem na Medo-Pérsia, nem na Grécia.
e nem Roma. Mas aqui o chifre pequeno, a guerra dele é contra os santos. E o que é que são os santos? São os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Então este é um poder diferente dos outros, é ou não? Nós já vimos que em relação ao reino de Roma, ele era diferente, mas agora aqui estamos a falar do chifre pequeno. Mas os irmãos vão ver depois, hoje já não vai ser, mas vão ver que este chifre pequeno também tem a mesma característica do animal terrível e espantoso. Também ele é diferente dos outros. Bom, mas o que eu queria ler era o 21 e o 22. Diz que enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Ou seja, parecia que o chifre pequeno é que ia ganhar. Tal era a intensidade e a violência desta guerra, chamada Guerra Santa, entre aspas. Guerra Santa. Versículo 22. Até que, olhem aqui o que é que Deus diz, ele iria fazer guerra aos santos, não nos diz aqui ainda quanto tempo, mas o capítulo vai dizer, mas diz que ele iria fazer guerra até que veio o tal ancião de dias, que está lá no versículo 10, que já lemos há pouco, até que veio o ancião de dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo. Então, por que é necessário este juízo? Este julgamento? Por quê? Porque os santos de Deus, eles estavam a ser destruídos. Exatamente. E Deus tinha que ir em seu auxílio. Exatamente. Eles precisavam de saber que Deus estava ali com eles. Exatamente. Portanto, só há necessidade de um julgamento se estiver a acontecer alguma coisa que realmente seja de valor, não é? E que mereça a intervenção de um juiz, que nós já vimos nos estudos que fizemos, que biblicamente o que é que significa juiz? Está lá no livro de Juízes, capítulo 2, versículo 16, lembram-se? Libertador. Um libertador. Então, irmãos, são boas notícias ou não são? Deus aqui no livro de Daniel, no capítulo 7, particularmente no capítulo 7, já nos está a dizer, não tenham medo do juízo. Não tenham medo do juízo, e nós temos que dizer isto às pessoas. Quando a Bíblia diz em Apocalipse 14, versículo 7, que a primeira mensagem angélica é temam a Deus e deem-lhe glória, porque é vinda a hora do seu juízo. Irmãos, o que Deus nos está a dizer é o quê? Chegou a hora da vossa libertação. Libertação. São boas notícias ou não são? Isto tranquiliza muito as pessoas, porque nós temos que pregar as 3 mensagens angélicas, e quando as pessoas ouvem falar de juízo, elas ficam um bocadinho assustadas, calma, mas juiz na Bíblia é libertador. Portanto, podemos passar momentos difíceis, podemos estar a passar um tempo de angústia qual nunca houve, mas a promessa de Deus é: o juiz se vai levantar a favor dos santos. E nós vamos ver isso depois no capítulo 12, versículo 1. Pronto. Ok, então já estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo. O que eu quero aqui salientar, irmãos, vamos ficar por aqui, não vamos ler mais hoje, é que Daniel tem na visão ele foca 2 aspectos, o que está a acontecer na terra e o que iria acontecer no céu, do versículo 9 ao versículo 14, e esta é a primeira vez que a visão dos animais, ou seja, dos reinos, é interrompida para falar, como que se Deus dissesse assim: calma, calma, porque vai vir um juízo. Sim, Paulinha. Porque é assim, Belinha, mesmo o próprio Deus precisava de confortar os seus filhos, dizendo: vocês não desanimem, vocês não estão abandonados, eu estou aqui. Exatamente. E quando nós enfrentamos grandes provações, aquilo que nos conforta é saber que vai haver um juízo. Temos também o exemplo do Salmo 73, de Asaf, em que ele estava tão desesperado, chegou a uma altura e disse: Senhor, os ímpios vivem melhor do que eu. E ele esteve a ponto de abandonar tudo. E não abandonou por quê?
Até que entrou no santuário. Exatamente. E E depois- compreendeu o plano da salvação. E se Exatamente. nós não compreendermos o plano da salvação e não soubermos que efetivamente no final de tudo vai haver um juízo, eu acho que só com isso em mente é que nós conseguimos ir em frente. Exatamente. Porque por nós próprios nós desanimamos. Exatamente, e foi um período da história tremendo, tremendo. Bom, eu acho que vamos ficar por aqui, porque depois vamos continuar a partir do versículo 15, e eu vou deixar outro TPC, pode ser? Então, irmãos, tomem nota, olhem que eu vou querer ouvir-vos. Vocês hoje estavam muito em silêncio, mas eu vou querer ouvir-vos. Então é assim, eu quero que vocês me digam duas coisas. Primeiro, os versículos, neste capítulo, os versículos onde Deus volta a interromper a visão dos reinos para falar do juízo. Portanto, eu já disse que eram 4 vezes, a primeira nós já vimos, portanto ainda temos mais 3 vezes. Quais são os versículos? E segundo, gostava que os irmãos começassem, no versículo 7 e 8, a encontrar as características do chifre pequeno. São muitas. Não se precipitem, não tenham pressa, porque há algumas que estão explícitas, mas há outras que não estão explícitas, mas estão implícitas. Está bem? Eu faço sempre isto. E isto é bom, sabem que eu falo por mim, nós não estamos muito habituados, então nesta geração, pior ainda, a mastigar e a pensar, não é? Nós recebemos as coisas todas prontas, a informação já vem toda feita e nós não habituamos a nossa mente, não é? Mas o que Deus pretende realmente é tornar-nos pessoas 10 vezes mais inteligentes. Não é esse o objetivo? É 10 vezes mais inteligentes, ou seja, nós temos muita capacidade aqui que fica apenas entre 2 orelhas, ok? E não me venham dizer, eu não sou muito inteligente, não digam isso, porque nós todos fomos criados à imagem e semelhança de um Deus super, hiper, mega inteligente, ok? Tomaram nota? Características do chifre pequeno, são muitas, e as 3 vezes que o capítulo é interrompido para falar do juízo. Ok, vou fazer uma oração, está bem? Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, obrigada, Senhor, por tanta coisa, tanta luz que o Senhor se dignou transmitir ao seu povo, mas queremos agradecer-lhe acima de tudo, porque o Senhor tranquilizou o nosso coração. Não temos que temer o juízo, porque Ele é a favor dos santos, do Altíssimo. Obrigada, Pai, porque temos alguém muito poderoso que está ao nosso lado, que nos promete permanecer connosco até ao fim e que nos vai ajudar a ultrapassar as dificuldades. Que o Senhor abençoe todo este grupo que esteve connosco, as suas respectivas famílias, os seus pastores, que o Senhor nos conceda mais gosto por estudarmos a sua palavra e que ela possa ocupar um espaço muito especial na nossa vida do dia a dia. Tudo isto lhe suplicamos em nome de Jesus. Amém.